O nazismo é a ideologia associada ao regime totalitário de Adolf Hitler na Alemanha, entre 1933 e 1945. Uma de suas características marcantes era o expansionismo, a ideia da conquista de um amplo espaço vital para os alemães à custa de povos considerados racialmente inferiores. Essa visão ajuda a moldar a mentalidade belicista dos nazistas. Em 1935, menos de 2 anos após se tornar chanceler, Adolf Hitler deixa claro que não respeitaria mais o Tratado de Versalhes e começa a aumentar seu exército, a montar uma força aérea e a fortalecer sua marinha. Em 1938, a Alemanha já era uma potência militar que assombrava a Europa. Após manobras político-militares, consegue anexar a Áustria e a região dos Sudetos, uma cadeia montanhosa que fazia parte da Tchecoslováquia. França, Inglaterra e União Soviética ficam paralisadas. A partir de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha, quando efetivamente começa a Segunda Guerra Mundial, os países vizinhos vão rapidamente sendo ocupados mediante a Blitzkrieg, a guerra relâmpago que combinava avassaladores ataques aéreos com o avanço rápido de tanques e tropas por terra. Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica e França sucumbem ao poderio militar dos nazistas, que pareciam irrefreáveis. Como então a Alemanha acabou derrotada e destruída ao fim da guerra? A chamada Batalha da Grã-Bretanha foi um dos primeiros obstáculos às ambições nazistas. Em agosto de 1940, a Alemanha começa a atacar bases e cidades britânicas. Diariamente, batalhas aéreas são travadas nos céus ingleses. No entanto, o aperfeiçoamento do radar, a destreza dos pilotos britânicos e a incapacidade alemã de se recuperar das perdas aéreas no ritmo necessário impedem que o território britânico caia em mãos nazistas. Sem conseguir avançar sobre a Grã-Bretanha, Hitler se volta para a União Soviética. Em 22 de junho de 1941, lança uma ofensiva que, num primeiro momento, atropela as forças russas, então desorganizadas e despreparadas. Contudo, pelo vasto território soviético, os alemães ficam distantes de suas linhas de abastecimento e começam a sofrer com falta de combustível e com a precariedade das lamacentas estradas russas. Por fim, o inverno congelante se torna um aliado soviético na defesa da capital, Moscou, cidade que os nazistas nunca chegam a conquistar. No começo de 1943, na Batalha de Stalingrado, após meio ano de confronto e baixas de dezenas de milhares de soldados, os soviéticos derrotam os alemães mais uma vez. Poucos meses depois, em Kursk, na Ucrânia, numa batalha de carros de combate, Hitler perde de vez a supremacia no fronte da Europa Oriental. Mais cedo, ainda em 1941, um fato contribui para a derrocada definitiva da Alemanha. O Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico. Isso coloca os Estados Unidos e sua imensa capacidade industrial contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, o que vai influenciar muito o resultado da guerra travada pelos nazistas na Frente Oeste, na Europa Ocidental. A necessidade de combater em diferentes lados sobrecarrega os alemães. Em 1941, em El Alamein, no Egito, o general nazista Erwin Rommel acaba derrotado pelas tropas britânicas, comandadas pelo general Bernard Montgomery, o que marca o começo do recuo das forças do eixo no norte da África. Enquanto os países eram ocupados pelos nazistas, também se fortaleceram movimentos de resistência interna, que faziam ataques de guerrilha e sabotagens. Na Itália, Benito Mussolini, aliado de Hitler, é derrubado do poder em julho de 1943. O novo governo italiano rende-se aos aliados China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética, e, em seguida, declara guerra à Alemanha. Em 6 de junho de 1944, o dia D, os aliados desembarcam na Normandia, na França, com uma força de 2 milhões de homens e 5 mil navios. Enquanto os aliados avançam no oeste, os soviéticos penetram o território nazista no leste, atravessando a Polônia e a Hungria.
Em fevereiro de 1945, já estavam a 150 quilômetros de Berlim e, em 30 de abril do mesmo ano, Hitler se suicida em seu bunker, deixando para trás uma Europa devastada.